Maranata, igreja. Maranata. Pois. Mais uma vez damos graças a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele nos concedeu. E todos nós estamos com vida. Agradecemos também a direção da igreja, na voz do conselho, na voz do conselho de jovem também. No meio de tantas pessoas, fomos escolhidos para podermos transmitir a mesma palavra. Obrigado também, Raquel, pela experiência com as crianças. Realmente, a nossa temática de hoje, falando sobre Lúcifer, é que nos fez estar aqui hoje na igreja, né? Se nós estaremos nos céus e adorar. Mas pronto. Também Letícia, ela cantou na língua dos anjos, né? Mas o Dom, ela dizia que, se eu não estiver errado, segundo o tempo que eu fiz a faculdade em Oxford, que não importa o que falamos, mas a presença de Deus esteja sempre conosco. Era minimamente assim. Mas ela pediu a presença de Deus para conosco. Prontos? Senhora Subota. Eta dia tibia. Senhor Subota. Estou veta dnien. Все была прекрасна. E Bog está boi na seguida. Amém. Pronto, há muitas línguas dos anjos aqui neste recital, ou neste ambiente. E também tem a língua dos anjos, também o português, né? Também uma língua dos anjos. Entretanto, a nossa temática de hoje vamos falar nada senão maquilhagem. Temos os temas chaves, ou os textos chaves, que vamos ler em Eclesiastes 8, no seu versículo 1. Mas, primeiramente, vamos fazer uma oração para que, mais uma vez, o Senhor possa agora estar neste momento especial para poder nos ajudar na interpretação da mesma palavra. Ó Deus bondoso, ó Deus Pai soberano, o Senhor bem sabe que nós somos humanos e entre nós só existe o pecado porque nele fomos gerados. Os nossos lábios, os nossos pensamentos estão condenados se não estivermos na Tua presença. Agora, após, vem estar cada coração que cá se faz presente, para que nas mínimas palavras daquilo que o Senhor me revelou em segredo, não possa falar somente para eles, mas também para mim. E para que juntos possamos compreender que nada somos se não estivermos ligados a Ti. Perdoa o pecado da Tua igreja e salva-nos para o Teu reino. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto inicial nos fala, em Eclesiastes 8, versículo 1, diz o seguinte: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza, o seu rosto se muda. E o texto inicial está em Eclesiastes também 7, versículo 14, que está agora na tela, que nos diz que goza os bons momentos quando surgem e reflita sobre os maus. Ambos são a obra de Deus. Tu nunca sabes o que virá ao teu encontro. Na minha tela, na vossa está maior, né? Dá para ler. Nos diz sobre nós hoje passamos por muitas realidades. E a realidade que nós passamos, vivemos num mundo, falamos na temática de sexta-feira, sobre a enxoficação, muita informação. E às vezes perdemos de vista o que realmente é real e o que não é real. Ficamos em uma realidade superficial. Mas quando isso muitas vezes acontece, somos aquelas pessoas que depois nos enfadamos com o que é realmente real e preferimos viver na realidade virtual. Parece que ali o mundo é melhor. Parece que ali sou somente eu. Parece que ali ninguém me vê. É somente eu e a minha tela. Chegamos num ponto, de uma forma
tão... Mas é tão... Este tão que nos fez abandonar as pessoas, que é o mundo real, para ficarmos simplesmente no que eu quero, no que eu posso e no que eu faço. Estamos a ver um senhor de idade, na minha acho que vê bem, na vossa também, e uma temática que diz que a ruga é bela. A ruga é bela. A nossa temática diz que nada senão maquilhagem. Hoje as nossas jovens, se não passar um pó de arroz, se não passar um batom, parece que não vou sair de casa, parece que não posso sair de casa. Hoje as nossas jovens, se não meter o cabelo do outro lado, os jovens também ultimamente também têm, mas pronto, mas falar mais para as meninas, né? É o mês delas, das mamães. Não posso sair de casa, porque estar bem, apresentar-se bem, hoje tornou-se como se fosse um padrão de vida. Hoje se tornou um modelo. Hoje se tornou uma ênfase. Então, se eu não estiver bem apresentado, se eu não estiver bem, não saio. Mas quando a ruga surge, quando algumas coisas vêm aparecendo naquilo que é a tua beleza artificial, ou real, talvez para as mães, para nossas vovós, nós falamos, a vovó já disse, não, tem ruga, tá bom, para a vovó, acho que é somente para nossas vovós, nossas mães antigas, né, que acham que a ruga é bela. Porque a ruga acarreta em si uma experiência, acarreta vida, sabedoria. A ruga não é ruim. É porque alguém viveu, passou o que passou. E a ruga é bela. Esta é a realidade. Muitas das vezes nós fugimos da realidade que vivemos. Cobrimos, maquilhamos. Tu ontem tinhas 14 anos, hoje 20, amanhã 40. E vai andando. Então, alegra-se com a tua realidade. Claro, não estou a dizer que para não se maquiar, atenção, né? Mas aqui a intenção é realmente por que nos maquilhamos? Por que criamos uma beleza artificial? Será que não amamos a nossa realidade? Será que queremos fugir de alguma coisa? Goza dos momentos que te surgem. Goza. Porque é isto e tudo vem de Deus. Porque tu não sabes do amanhã. Tu não sabes o que há de vir. Existem muitas facetas da vida em que nos preocupamos que tudo tem a ver com realidades, como o trabalho. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22, toma a leitura, diz o seguinte: porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que é além disso? O que é que aproveita o homem? Dizia Gênesis 3,19, que do teu suor comerás. Mas quando vamos para Lucas 12, versículo 20, Jesus pergunta: ó homem, o que tens feito, o que tens guardado, para que te servirá quando tu morreres? O trabalho é útil. É útil. Mas quando você morre, o que tens feito, para quem será? Então, um trabalho feito que não glorifique, um trabalho feito que não bonifique, que não ajuda, é inutilidade. É uma realidade superficial. Ainda existem outras coisas inúteis que fizemos, que eram úteis, mas precisaram ser inúteis, como as oportunidades. Dizia o Eclesiastes 3, do seu versículo 1 a 15, que há tempo para tudo. Tempo de acordar,
tempo de trabalhar, tempo de dormir, tempo de amar, tempo de odiar. Mas quando vamos para o capítulo 9, versículo 10, diz que tudo quanto tiver a mão para fazer, falo conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde nós vamos, não há obra nenhuma, nem amor, nem ódio. Os jovens hoje, ultimamente, têm muitas oportunidades. Mas muitas vezes, nem todas as oportunidades devemos quê? Pegá-las. Nem todas as oportunidades nos levam mais próximo de Deus. Outras nos afastam. Hoje surgem muitas ondas, talvez, de imigração. Quem aproveita bem é feliz. Quem aproveita mal tem as suas consequências. Mas são oportunidades. Cada um de nós que hoje cá se faz presente ao seu decorrer, já teve muitas oportunidades e perguntou, eu perdi aquela, e perdi mais aquela, mas eu ganhei a outra. Mas será que tudo isso, se nós fizermos por vontade e por ambição própria, tem alguma utilidade após a nossa morte? Existe algum benefício após nós partirmos? Será o que temos feito, cada oportunidade aproveitada, as pessoas ao nosso redor têm se beneficiado? Existe a outra, a justiça. No mundo em que vivemos não há justiça. Não vamos nos mentir com advogados, com juízes. É tudo superficial. Eu venho de um país, vocês estão no outro país e nós juntos estamos no mesmo país, em que se nós não tivermos aquele link importante, se não tivermos aquela conexão importante, não há justiça para ninguém. Somente o nosso Deus nos pode fazer a melhor justiça. Somente o nosso Deus nos pode justificar, nos pode ajudar. Mas nesta terra, será que é possível? É. Mas a pergunta é, quando esta justiça acontece? Quando tem acontecido esta justiça? Temos um outro problema, que é a objetificação. Tem Eclesiastes 5, 9. Eu me lembro, até queria falar em 75, mas depois lembrei que aqui no culto não podemos falar muito de datas muito antigas que não vivemos, né? Então, para as pessoas que mais me conhecem, eu sempre falava que eu nasci na década de 75 a 80, mas como estamos no culto, ok, eu sou de 90, mais para frente. Mas eu ainda lembro, no tempo da minha mãe, da minha avó, né? Que as nossas mamães haviam, acho que ainda hoje há, mas pronto, agora a cidade mudou um pouquinho, que é a questão dos vasos. No meu tempo, não, no tempo da minha mãe, quando tu deixavas cair um vaso, eu acho que você parece martelaste o coração da mãe, porque o vaso era uma coisa tão... Amavam tanto os vasos, as flores e as plantas, que até de manhã era regá-las, era cuidá-las. E eu me lembro muitas vezes que eu como fui muito calmo sempre na vida, então um dia deixei de ser calmo e bati num vaso, e ele quebrou. Ai, parece que eu bati num filho, parece. Como é que temos tratado os objetos hoje, ultimamente? O que é que temos feito de objeto nas nossas vidas? O que é que tem superado o lugar das pessoas? Objetos, dinheiro, telemóvel, computadores, etc., carros, motas, enfim. São coisas inanimadas. As pessoas sorriem. As pessoas se alegram. As pessoas sentem. O que é que temos trocado no lugar das pessoas ao nosso redor e amado mais os objetos? O que é que tens feito? No seu cotidiano, o que é que tu mais amas? Objetos? O trabalho pode ser um objeto. A oportunidade pode ser um objeto. Até a justiça pode ser um objeto. Quando tu colocas tudo isso na tua vida, mais do que Deus e mais do que as pessoas.
E temos outro pormenor, que são os modelos de comportamento. Hoje parece que os injustos, hoje parece que os ímpios, hoje parece que, os termos que nós sempre usamos em Angola, os mundanos, são os melhores exemplos a seguir do que é o cristão. Hoje, talvez não pareça, talvez seja. Porque talvez os ímpios, talvez os mundanos, talvez o não crente, não entendam nossas batalhas. Às vezes é complicado tu estares em dois mundos. Às vezes é difícil. Quando a carne te impulsa a outros objetos, mas você é cristão e ficas lutando. Às vezes já choramos no quarto sozinhos, quando queríamos fazer o bem, mas não fizemos. Às vezes pensamos na vida. O que eu queria fazer não era isso, mas eu fiz. O que eu pensava não era isso, mas eu fiz. E quando saímos pela rua, somos obrigados nas campanhas de evangelização, somos obrigados nas serenatas, somos obrigados nos livros missionários daquilo que não somos, mas para que os outros vivam aquilo que falamos. E muitas vezes não olho para o outro, olhando para mim. Olha para ti e pergunta, e tu ficas triste, mas será que este é o modelo que eu queria que o mundo seguisse? Este é o modelo que eu queria que fosse seguido? Mas há beleza nisso. Sabem por quê? Porque o mundano não sabe das lutas que você faz para superar todos os dias. O mundano não sabe de cada manhã que você acorda, de cada lágrima, de cada oração que você faz. O mundano não sabe por que você luta. Ele não entende que não é você que quer continuar nessa vida. Você faz o que podes. Você lutas. Não é porque eu quero viver sempre a fazer o mal. Eu desejo fazer o bem. E o espírito, quando conflitam, ficamos num ápice, ficamos num vazio. Mas dizia Salomão, alegra-se, porque debaixo do sol tudo vem de Deus. Não fique triste dos teus altos e baixos. Alegre-se, porque independentemente de houver baixos e altos, tu não estás parado. Tu continuas lutando. Tu continuas prosseguindo. As escadas, este prédio não foi feito num dia para o outro. Eu lembro das imagens que passavam na Semana da Juventude, não sei se foi ano passado, quando nossos anciãos falavam que era lá na cave, era uma coisinha. E hoje estamos aqui. Houve muitos conflitos, talvez. Meter uma pedra, meter a outra. Houve corações que ficaram conduridos, fazendo a obra de Deus. Mas os murmúrios muitas vezes conflitaram. Estamos aqui a adorar um templo bonito e agradável. Se ele, se ela tivesse parado, estaríamos aqui. Alegram-se com as vossas batalhas, porque vocês não estão sós. Deus é convosco. Que muitas vezes nos perguntamos quem realmente nós somos. O que realmente temos passado. Há muita maquilhagem entre nós. Mas queremos que não olhes na maquilhagem dos outros. Olhemos para a nossa. De que forma? Que maquilhagem realmente precisamos fazer? A divina? A carnal? Quem realmente sou eu? Quem realmente és tu? Quando tudo se apaga. Quando tudo se fecha. Quem realmente nós somos? Nunca te preocupes com coisas, porque elas nunca te satisfarão.
para de olhar para ti e começa a olhar para Ele. Em nós não há salvação, mas em Cristo existe salvação. Dizia uma história de um monge, para terminar, de que ele foi convidado para treinar vários discípulos. E ali ele diz assim: se vocês querem ser meus discípulos, é importante que vocês sigam tal e mandamentos. E entretanto, houve um dia que aquela cidade passava por muita fome. E ele mandou os discípulos que é importante que agora vocês façam alguma coisinha. Estão a ver naquela horta, tem muita alimentação, mas estão a ver aquele povoado, estão a morrer de fome. Então, quando forem à noitinha, vocês vão para lá, recolham as espigas de milho e vão dar naquelas pessoas que necessitam. E os discípulos olham para o monge, ideia boa, sábia, e assim o fizeram. Mas, entretanto, havia um que não foi. E o monge perguntou para ele: por que não fostes? Será que ajudar alguém é mau? Será que ajudar os que necessitam é mau? Disse que não. Nós vamos ir tirar na horta do outro. Isso é um roubo, não está correto. E o monge dizia para ele: é para uma causa boa. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome. Disse: não, mas eu não me sinto confortável com isso. E o monge dizia: mas é à noite, ninguém vai ver. Ninguém está a te ver. E é para uma causa boa pelo dia da manhã. E aquele discípulo respondeu: e a minha consciência? E a minha consciência, ela me está a ver. No mundo normal, as pessoas são dirigidas pela consciência. É o seu ponto de norte. Mas hoje, no mundo em que vivemos, a nossa consciência é a sua palavra, é Deus. Que o nosso Deus nos possa dirigir sempre em cada atitude que vamos tomar. Não importa pela euforia da vida, felizes ou tristes, zangados ou nervosos. Não importa. Aprendamos a realidade em que vivemos, porque Deus é conosco. E eu sei que Ele contigo, independentemente do que aconteça, é o mesmo Deus que disse que eu não te deixarei só. Eu te erguerei a mão, eu te levantarei e contigo eu estarei. E não importa. Dizia grandes palavras que agora não me lembro quem que disse, se Ellen White ou foi o pregador Billy Graham, de que quando olhamos para nós mesmos, não conhecemos a igreja, quando olhamos para nós mesmos, a gente não... É isso mesmo, vamos mais alto. Quando olhamos para nós mesmos, não vejo como me salvar. Mas quando olhamos para Deus, não vejo como me perder. É a nossa mensagem para hoje. Amém.